acaba de ligar o córrego do Sapateiro à rede coletora construída sob as margens do Rio Pinheiros. Com isso, 400 litros de esgotos por segundo dos Jardins, Ibirapuera, Itaim Bibi e Vila Olímpia deixaram de ser lançados no Rio Pinheiros. É mais um passo em respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida de todos os paulistanos. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. A NN deseja tornar-se uma unidade de destaque na Sabesp pelos seus resultados. Você sabia que esta é a visão da NN? O Código de Ética da Sabesp está entre os melhores. Esta boa notícia foi publicada no jornal A Gazeta Mercantil em 4 de setembro. A reportagem está baseada na primeira pesquisa sobre Código de Ética no Brasil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, que pesquisou as 500 maiores empresas em atuação no país em 2006. Segundo a publicação, as empresas brasileiras estão preocupadas em estabelecer códigos de ética para disciplinar suas relações com as partes interessadas, que chamamos de stakeholders. O videojornal traz matéria especial sobre ética com a doutora em Ética e Filosofia Política pela Universidade de São Paulo, Yolanda Glória Gamboa Munhoz. Há um ponto determinado em que qualquer pessoa decide. E isso é o mais importante em termos de ética, porque a escolha, a decisão, muitas vezes, mesmo estando dentro de um país ou de uma empresa, é pessoal. A preocupação pela ética é muito antiga, tá? A gente tem que pensar que séculos, 4, 5 séculos antes da nossa era, tá? Não existem códigos, não existem referências, não diz o que deve ser feito ou não ser feito. Então, os chamados legisladores da época, eles se sentem na necessidade de dizer quando uma ação tem que ser louvada e quando censurada. E é muito difícil, tá? Porque às vezes numa mesma pessoa a gente pode louvar ou censurar uma ação determinada. Então, um dos primeiros a refletir sobre isso vai ser Aristóteles, tá? Filósofo grego, em que ele não vai seguir o ensino de seu mestre, que simplesmente dizia que os homens cometem o mal por ignorância, mas ele vai realmente nos entregar uma série de possíveis referências para a gente saber quando um ato é ético ou não é ético. Acontece ele se perguntar sobre os atos voluntários ou involuntários. Mas isso é muito amplo. Aí ele encontra uma referência mais precisa, que é a escolha. Então, a escolha, a decisão, quando nós temos que decidir algo ou não. Tá? Isso seria próprio do homem humano adulto e fazendo toda uma série de deliberação, vendo aonde leva, não leva, porque, quais seriam as consequências do ato determinado. Então, eu faria uma escolha em sentido ético quando existe o comando para ele dar razão. Isso vai ser revisto depois e tudo, vão ter outros pensadores na história que não vão concordar com essa visão, mas o interessante que se mantém é que hoje em dia se volta na ética. Hoje, porque há grupos, há comportamentos diferentes e a ética não tem um sentido universal. Depende de cada coisa que se faça e esse sentido universal, na verdade, ele é cortado porque significa que é válido para todo mundo em todo lugar, independente da realidade de um país, independente de tudo. Tá? Então, ética
significa, em sentido tradicional, modo de vida, costume, hábito, aquilo que a gente costuma fazer. Então, esse hábito é o que de alguma forma se percebeu que poderia ser ou censurado ou louvado. E nesse sentido, de louvar ou censurar, é muito interessante que haja certas regras que não são obrigatórias, mas é aquelas que nos aproximam a louvar ou censurar um ato determinado. Dentro de uma empresa, realmente, é importante, porque, se vocês quiserem, são conselhos de modos de vida que vão ser, de alguma forma, estabelecidos. Há um ponto determinado em que qualquer pessoa decide. E isso é o mais importante em termos de ética, porque a escolha, a decisão, muitas vezes, mesmo estando dentro de um país ou de uma empresa, é pessoal. Mas essa escolha, então, tem um limite que eu diria, é como uma espécie de chave que nos permite nos orientar bem. Por exemplo, até onde o que eu faço e a minha decisão vai afetar individualmente minha pessoa. Isso é escolha pessoal, aí não tem que estar em código, é fora, as pessoas com quem me relaciono, tudo isso é pessoal. Aí não entra a escolha em sentido de um âmbito público. Agora, quando sua escolha, mesmo sendo pessoal, tem a ver com determinado âmbito público, aí é importantíssimo, então, a gente ter uma referência, porque às vezes eu posso decidir, por exemplo, dar a conhecer ou não dar a conhecer um problema determinado que chega nas minhas mãos. Mas quando isso envolve muita gente, nós falamos que é âmbito público. Então, nesse momento, uma referência em termos éticos é importante. Tá? Então, há um âmbito muito livre enquanto ao meu comportamento, meu modo de vida, mas há outro em que realmente eu estou limitado, porque o limite é a mudança do privado para o público. Então você tem uma ética determinada num grupo, outra ética em um grupo, e já um código de ética, ele, de alguma forma, abrangeria tudo que tem a ver com um comportamento para ser aceito. Então, dentro, por exemplo, de uma empresa determinada, um código de ética que tenha o que pode ser feito, o que não pode, é quase uma recomendação em termos de grupo, não é tanto uma questão assim imposta. É realmente você ter um cenário por trás em que apoie determinados comportamentos e censure outros. O Código de Ética e Conduta elaborado pela Sabesp sintetiza o conjunto de princípios e normas observados ao longo de sua existência e estabelece formas de relacionamento com os diversos públicos de interesse: dirigentes, empregados, clientes, fornecedores, meio ambiente, comunidade e sociedade. São eles: respeito às pessoas, ao meio ambiente e à sociedade, integridade, competência, cidadania. A ética deve prevalecer com práticas saudáveis de cidadania, honestidade, responsabilidade e bom senso. Boa reunião para todos!